Graça e paz, bom dia. Aqui estamos mais uma vez, né? A pastora já chegou. Que bom. Essa aí é companheira de verdade, né? Tá sempre junto. Que bom. Irmão Nildo, graça e paz, sejam bem-vindos na nossa oração da manhã. Eu acredito que vocês vão ficar habituados a levantar às 5:30 da manhã para orar. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma vez buscar a presença do Senhor, ouvir o que Ele tem para nós nessa manhã abençoada de quinta-feira. Hoje às 19h30 estaremos no templo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos falando sobre Jesus é a resposta. É interessante que Deus, para simplificar as coisas, preparou uma resposta para todas as perguntas. Isso é incrível. Hoje eu quero ler com os irmãos, ler para todos nós, continuando aqui no nosso livro de Neemias. Hoje, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz assim: disse mais. Sabemos que no texto de ontem, Neemias convocou uma assembleia, convocou uma reunião para colocar diante das pessoas que estavam emprestando, das pessoas que estavam ganhando lucros com a dificuldade do outro. E ele chama atenção para isso e coloca a situação diante deles. Ainda nessa mesma reunião, Neemias vai dizer assim, aqui a Bíblia vai dizer assim: disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do Senhor, no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? O que ele está dizendo? Se nós, chamados povo de Deus, não andarmos segundo o temor do nosso Deus, seremos uma vergonha, seremos um escândalo para os povos inimigos. Também agora eu quero que você preste atenção nisso. Também eu, meus irmãos, meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Agora vem o chamado. Ele diz: deixemos esse ganho. Em todo tempo, o homem gosta de ganhar. Em todo tempo, nós gostamos de ter mais. Esse é até um grande problema nosso. Nós queremos sempre ter mais. E se achamos uma oportunidade para ganhar dinheiro, para termos mais, nós vamos ter. Quantos ainda vivem, de dinheiro emprestado, a chamada agiotagem, por exemplo? Quantos vivem disso, Mas a questão não é essa hoje. A questão é que há um momento em que a obra interna precisa ser feita, há um momento em que há uma necessidade de uma
de uma revisão para que a obra, o milagre da obra continua, porque o milagre pode ser travado devido a questões internas. A gente sabe, por exemplo, do problema lá da luta contra a cidade de Ai. O povo havia vencido Jericó, e quanto a Ai, o Senhor disse: olha, não tome nada do que é de lá, não pegue nada. E a gente sabe que Acã, de forma bem camuflada, bem escondida, ele pega algumas coisas preciosas daquele povo e esconde dentro da sua tenda, debaixo das coisas da sua tenda. E por causa daquilo, o povo perdeu uma batalha, morreram pessoas, houve vergonha, teve que correr do inimigo, porque tinha algo amaldiçoado, tinha algo não aprovado pelo Senhor no meio do povo. Então, quando nós temos algo em nosso meio, a obra, a mão de Deus é afastada, o milagre não acontece. Eles estavam dentro de um milagre, caminhando para um grande milagre, que era a reconstrução dos muros em 52 dias. É claro que eles não sabiam que seria 52 dias só que ia terminar, mas eles estavam caminhando dentro de um milagre. E dentro daquele tempo, os inimigos atacaram, os inimigos ameaçaram, os inimigos falaram que iam matá-los. Mas agora estão enfrentando um problema interno. E internamente há algo que está corroendo o povo. O povo precisa de algo para comer, de algo para vestir. E ali aqueles que têm mais vão emprestando e vão pegando daqueles pobres as coisas que eles têm, até o ponto de eles não terem mais o que fazer, ou terem mais como vender, e começar então a disponibilizar os seus próprios filhos para ser escravos dos seus próprios irmãos dentro de um contexto de povo. Aí essa reunião acontece, é colocada a situação diante deles, e agora Neemias vai dizer o seguinte: olha, não é bom o que vocês estão fazendo. Nesse ponto ele coloca o povo que está ouvindo ele. E fala: vocês não andariam, por exemplo, no temor de Deus? Porque se vocês estivessem andando no temor de Deus, não estariam fazendo isso. E ele falou assim: o pior é que eu também estou entrando nessa mesma vibe aí. Eu também estou ganhando dinheiro com isso. Eu também estou emprestando. Eu e os meus companheiros, meus servos, meus servidores. Isso não está certo. Isso vai atrapalhar o milagre. Isso vai impedir a obra. Então ele diz, ele chama no final, ali ele fala: deixemos esse ganho. É interessante que não parecia ser um ganho injusto. Eles estavam emprestando, estavam recebendo o seu empréstimo. O que era difícil ali é que eles estavam tirando de quem já não tinha mais o que tirar. É interessante que nesse ponto, eles não estão falando, o Neemias não está falando de ficar em prejuízo. Neemias não está falando de prejuízo. Neemias está falando de deixar o ganho. De abrir mão de algumas coisas, de abrir mão de um determinado ganho. Então Neemias chama esse povo para abrir mão desse ganho. Convoca esse povo a isso. Então hoje a pergunta é exatamente essa. A pergunta é essa:
do que eu preciso abrir mão pelo bem do meu povo e pela restauração, pela reconstrução, pelo milagre na minha cidade. Esse é o momento de reflexão, esse momento que a gente faz aqui antes da oração. Eu queria hoje convidar você a pensar sobre isso. Jesus, ele no seu ministério terreno, a primeira coisa que ele fez e nos ensinou a fazer é aprender a abrir mão de determinadas coisas, de determinados sentimentos, determinados pensamentos. Ainda que aquilo que a gente vai abrir mão não significa que seja um pecado, um erro. Até porque não é só pecado que atrapalha. A Bíblia vai dizer que nós devemos, uma vez estando envoltos por tantas testemunhas, uma vez estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, a Bíblia diz que nós devemos deixar duas coisas. A primeira é todo o embaraço e então também todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Então eu entendo que o que está dizendo ali é que existem coisas que não são pecados, mas são embaraços. Há coisa na nossa vida que não é uma coisa errada, não é uma coisa abominável, não é uma coisa odiada por Deus, mas está servindo de embaraço para nós. Quantos de nós estamos abrindo mão do serviço ao Senhor porque estamos tão ocupados com algo que, na verdade, não é nem pecado, mas é talvez uma bênção que recebemos. E ao invés de corrermos para adorar a Deus, agradar a Deus, agradecer a Deus pela bênção, nós estamos cuidando da bênção. Nós estamos, de repente, tentando fazer com que aquela bênção seja ainda maior. E a bênção, se torna muitas vezes um embaraço. Esses dias, na célula, eu falei com os irmãos, muitas vezes, nós sabemos que Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. E nós somos especialistas em tornar bênçãos em maldições. Então, na verdade, o que estava acontecendo no meio do povo podia até não ser uma coisa exatamente errada, abominável, mas era um ganho que talvez não fosse nem exacerbado, mas era um ganho tirado de quem não tinha mais nada. E aí é claro que eu ia dizer assim, mas eu não tenho culpa se eles não têm. Eles deveriam trabalhar como eu e ter também. Eu não estou nem aí para o que ele está sofrendo porque vendeu o que tinha. Não, existe algo maior aí. Existe algo maior do que questionar o que o outro está fazendo. Existe o reino de Deus que precisa ser focado, que nós precisamos focar. Então, muitas vezes, por causa dos nossos conceitos e preconceitos, sentimentos e ressentimentos, por causa do nosso orgulho, por causa daquilo que nós temos como cultural em nós então costumamos a focar mais naquilo que é nosso do que naquilo que é o reino de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero,
nesse momento, agradecer a todos que estão participando da nossa live de oração, mas eu estou percebendo aqui a minha prima que há tanto tempo não vejo, a Raquel. Raquel, um abraço, Deus abençoe, dá um beijão nos seus pais, meus tios, estamos com muita saudade. Deus abençoe, que bom que você está aqui, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado. Voltando aqui, eu gostaria de que nós pensássemos hoje, bem no sentido individual, o que é que precisamos abrir mão pelo bem do povo de Deus. Porque em determinados momentos a gente tem aquele sentimento assim, cara, eu estou lutando, eu estou passando por tribulações, eu estou lutando para vencer as tentações, porque sou um servo de Deus, eu estou batalhando tanto, e aí eu ainda vou precisar abrir mão de coisas que nem pecado é, por causa de um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não vai aos cultos. É injusto isso. Eu ter que abrir mão do meu brio, do meu orgulho e perdoar o pecado de alguém que não merece. É interessante pensar sobre merecimento e pensar assim, cara, quem sou eu para julgar o que o outro merece ou não? A verdade é que perdão, ajuda, compreensão, sabe, amor, não é para quem merece, é para quem precisa. E quando você olha para nós, quando nós olhamos para nós e olhamos para o amor de Deus por nós, para o perdão de Deus a nós, nós vamos entender que isso não é para quem merece, porque nós não merecemos, mas nós precisamos. Então a grande pergunta hoje é: o que eu preciso abrir mão pelo bem do meu povo e para que a reconstrução seja concretizada? Por esse momento, pense aí, pense no que você precisa abrir mão, pense no que você precisa. E quando eu disse aqui que Jesus, ele no seu início de ministério, a primeira coisa que nos ensinou foi abrir mão de coisas que não são nem pecado, não vai atrapalhar nossa vida muitas vezes, mas que nós devemos abrir mão pelo bem, para que toda a justiça seja cumprida. É interessante lembrar disso porque foi a primeira palavra, na Bíblia, nos evangelhos, é a primeira voz de Jesus sendo ecoada, sendo manifestada. A primeira coisa, o primeiro ensinamento de Jesus foi acerca de abrir mão de algo. Eu não sei se você já parou para lembrar disso, para pensar nisso. O pessoal que está comigo, que eu ministro sobre a vida deles semanalmente, conhece essa palavra. Eu estou falando de Mateus capítulo 3, versículo 15. Quando Jesus desceu ao Jordão para se batizar e João se opunha a fazer isso. E João queria dissuadir Jesus de fazer uma besteira daquela, porque na verdade ele é que precisava ser batizado por Jesus. E Jesus olha para ele e diz: eu até te entendo, mas deixa por agora. Deixar por agora é abrir mão de algo
Deixa por agora por um bem maior. Deixa por agora por algo grandioso e eterno. Deixa por agora para que toda a justiça de Deus seja cumprida. Então, pode ser que você tenha, eu sei que tenho, mas pode ser que você saiba também que tenha algo que você precisa abrir mão, hoje mesmo, para que a reconstrução seja concretizada, para que o bem flua, para que a obra continue saudável e que não haja brecha nem nos muros lá fora e nem no nossa comunhão interna como igreja. Do que preciso abrir mão pelo bem do meu povo e pela reconstrução da minha cidade? Você sabe, a Bíblia diz que cada coração conhece a si mesmo, conhece a sua própria amargura. Cada um de nós tem conhecimento de quem somos. E se ainda não temos, há uma necessidade muito grande de buscar o entendimento de quem somos. E Neemias ali, como sempre, como em outros exemplos, ele se inclui nessa situação. E ele fala, vocês precisam, não é bom o que vocês estão fazendo, vocês precisam aprender a abrir mão de coisas, mas aí ele vai dizer assim, eu vou começar com isso. Eu e meus irmãos também fizemos isso. Eu e meus companheiros também emprestamos. Às vezes, o que Neemias está dizendo é que nós emprestamos até na ideia de que estavam fazendo o que é certo. Até na ideia de que receber os juros era coisa justa. Não quer dizer que seja injusto, não quer dizer nem que seja ruim, mas que está servindo de um embaraço. O que eu preciso deixar? Em que eu preciso deixar por agora, como foi o ensinamento de Jesus? Em que eu preciso entender, o que eu preciso entender na minha vida que não, mesmo não sendo pecado, é embaraço. Isso sem contar que também existem os meus pecados que eu preciso me livrar deles, eu preciso me libertar deles para que a obra seja feita. Então hoje fica essa pergunta e eu gostaria que nesse dia, nesta manhã, antes que você volte a dormir ou antes que você vá trabalhar, que você pense sobre o que você precisa abrir mão para que o milagre da reconstrução possa acontecer de verdade, possa ser uma realidade, porque é um conjunto de coisas, somos cooperadores de Deus, Deus faz através de nós. Vamos orar. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos que eu estou vendo aqui, gente, pessoas que eu nem sei de onde são. Um pedido que eu tenho feito aqui é que você diga de qual cidade você não é? Deixa nos comentários de qual cidade você de qual estado você é, alguns até mesmo de qual país ou em qual país está, para que a gente possa orar especificamente pela sua cidade também. Lá no início da nossa campanha, a cidade, por exemplo, de Soretama, no Espírito Santo, me pediu para incluir na oração. Está incluído, meus irmãos. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós clamamos a Deus para que o Senhor restaure, ó Deus, a nossa cidade. Que todos os escombros sejam eliminados, que o muro seja erguido, o muro espiritual da nossa cidade,
para que nenhuma casta demoníaca, que nenhum demônio, que nenhuma hoste espiritual, que nenhum principado ou potestade possam, ó Deus, prevalecer sobre a nossa cidade. Existem, ó Deus, cantos, instituições que ainda são dominadas, são conduzidas por demônios. Mas nós clamamos aqui para que o Senhor venha agir no meio da nossa cidade. Que o Senhor venha, ó Deus, agir no meio do nosso povo. Povo esse, ó Deus, que precisa tanto de amor, precisa tanto de compreensão, precisa tanto de um abraço, precisa tanto de salvação, precisa tanto de restauração, de libertação. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, pelas lideranças das nossas cidades, pelas pessoas influentes, pelas pessoas, ó Deus, as quais os outros ouvem. Pai, por pessoas que estão, ó Deus, inseridas numa liderança em alguma área na nossa cidade. Quero pedir ao Senhor pelas instituições financeiras, que o Senhor esteja, ó Deus, visitando. Quero pedir ao Senhor pela igreja do Senhor, espalhada nas mais diversas denominações essas que pregam o genuíno evangelho do reino, que servem ao Senhor e que são verdadeiramente, ó Deus, servos de Jesus. Toda a tua igreja, os seus pastores na nossa cidade, os seus pastores em cada cidade representada aqui, que eles temam o Senhor, que eles, ó Deus, busquem deixar o ganho exacerbado, que eles busquem, ó Deus, abrir mão daquilo que precisam abrir mão para o bem da cidade, para o bem do seu povo, para a reconstrução, para a restauração das nossas cidades. Pai, em nome de Jesus, visita, ó Deus, as famílias, visita o teu povo, visita internamente a sua igreja. E, ó Deus, vá, ó Deus, clareando, vá mostrando, vai trazendo à tona aquilo que precisa ser trazido, para que realmente, ó Deus, a obra do Senhor seja feita, o milagre seja efetuado. Pai, nós abençoamos a nossa cidade, colocamos ela nas tuas mãos, colocamos todas as cidades aqui representadas diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa, um avivamento, um despertamento, um quebrantamento sobre o povo da cidade, a começar do teu povo, quando reconhece que algo internamente está atrapalhando o avançar da obra. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que aqui se faz presente na live, abençoamos cada um que está ouvindo essa live, seja qual a hora for, qual o dia for. Pai, no nome poderoso de Jesus, que a mão do Senhor nos ajude a abrir mão daquilo que precisamos abrir mão para o bem do reino do Senhor. Nós oramos, nós clamamos pela restauração do nosso povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 5:30 da manhã. E você que é aqui de São Miguel do Guaporé, da região aqui, que você esteja convidado e venha para participar conosco de hoje à noite, às 19h30, no templo da IBCR, aqui na Avenida Presidente Vargas, número 1045. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.